No futebol, a gente tem visto nos últimos anos a fuga dos jovens craques, né? Os craques cada vez mais jovens saem do Brasil, né? E vão jogar fora. Então, recentemente, teve os 3 últimos casos são do Palmeiras, né? Sim. Um jogador de 16 para 17 anos, um outro que acabou de fazer 20 e um que está com 17 e no ano que vem também vai embora. E a grana para comprar esses jogadores acabou subindo. Só esses 3 estão rendendo quase R$ 1 bilhão ao Palmeiras. No mundo gamer, como é que faz para segurar jogador? Cara, a gente está muito para trás. As leis, a própria regulamentação do mercado é muito diferente. O futebol tem aí décadas de maturação. Então, os times são ajudados nesse tipo de movimento. Eles sabem que vão perder os principais jogadores, só que eles vão sair ganhando de alguma maneira. Se é um time que tem uma boa base, que conseguem ser um celeiro de talentos, é muito importante para um time se manter competitivo no Brasil. No game não é bem assim. No game os contratos muitas vezes são de 1 ou 2 anos com o jogador. Isso é o normal, e assim que expira o contrato, ele pode receber ofertas de time de qualquer lugar do mundo, e isso sem nenhuma multa ou nenhum benefício para o time que construiu e revelou ele. Então ainda é muito amador, assim. Cada liga tem o seu formato, não existe uma legislação geral, cada jogo tem o seu tipo de negociação, e tem jogadores que podem assinar contratos até de 6 meses. Se você estiver disposto a comprar o risco, você vai assinar. Uhum. E quanto ganha um jogador? Um jogador de qualidade, o mínimo e o máximo. Como é que é feita como é que você calcula isso e como é que você paga isso? É uma curiosidade que muita gente tem, assim, porque é difícil pensar que jovens de 17 anos que estão no quarto jogando videogame podem ganhar em um ano mais de R$ 1 milhão. E essa é a realidade de alguns jogadores brasileiros hoje. Então, em alto nível, jogadores que estão disputando as principais ligas para times brasileiros, acumulando premiação e participações nos torneios e o pagamento fixo, podem ganhar mais de R$ 1 milhão por ano. Mais uma base, o geral ali, em algumas competições, eu diria que é entre 5 a 15 mil reais ali por mês, o salário de um jogador mediano no Brasil. E as competições podem dar quanto de prêmio para o primeiro colocado? Para o time campeão? Varia muito, porque alguns jogos pagam bem menos pelo próprio formato da competição, mas existem jogos que pagam até $500 mil para uma final para o time que ganha, e até mais, $1 milhão, depende muito do jogo. Assim. Os jogos que a gente joga não tem as premiações tão altas, mas, por exemplo, existe um jogo que chama Dota, que é um jogo bem antigo, e a forma de premiação é muito curiosa, porque durante grande parte da temporada do ano, eles permitem que os jogadores vão meio que adicionando dinheiro à premiação final do torneio. Então acontece de chegar no final do ano e o torneio tem uma premiação de $20 milhões para ser repartida com os times que vencem. Assim. É um modelo bem, bem curioso. Eu não acompanho muito esse cenário, mas é um dos que paga mais. Uhum. O assédio aos jogadores, aos craques, tem a mesma intensidade que o assédio aos desenvolvedores? Não. Os jogadores, eles são a imagem pública ali, o resultado final que o pessoal de casa está acompanhando. Então, Sim. Eles são muito, muito assediados. Os desenvolvedores hoje, por um lado, eu acho que se fosse assédio com relação a levar para trabalhar em outras empresas... Pode ser considerado que sim, porque o Brasil... Isso, assédio que eu estou falando é isso. Eu achei que era de serem populares. Não é para ser popular. É no sentido de ser contratado aqui para trabalhar numa outra empresa ou ir para o exterior. E esse é um problema que eu vejo assim que prejudica muito a nossa indústria, porque o Brasil tem muitos desenvolvedores bons, criativos, muitos estúdios legais, mas que na primeira pequena vitória ali ou ascensão já começam a ser feitas ofertas em dólar, em euro pelas empresas lá de fora e obviamente eles vão querer trabalhar lá. Mas aí muitas vezes essa receita não fica para a economia do Brasil, né? Vai lá para fora para elas e a gente tem que ter algum tipo de cooperação estruturada. Então, pensando por esse lado, eu diria que pode ter muito mais desenvolvedor brasileiro recebendo oferta de fora do que jogador. Até porque jogadores em ligas, vamos dar exemplo, por exemplo, de League of Legends. São 12 times de 5 jogadores só no Brasil, em alto nível, na primeira divisão. Desenvolvedores, um estúdio de games pode ter 50, 60 desenvolvedores sênior ali que facilmente vão ser interessantes para empresas lá de fora. Você sabe que eu fiquei surpreso porque eu li... Você falou de benefícios para o país, né? Eu li resultados de uma pesquisa da revista Game Brasil
que revelou o seguinte, que a indústria doméstica de games teve uma receita de 7 bi em 2021 e há uma previsão de que essa receita em 2026 chegue a 14 bi. Né? De que maneira o game pode trazer receita para o país? Eu acho que o principal que a gente tem que fazer aqui, tem que entender, é fomentar o desenvolvimento de games internamente no Brasil. Então, as publishers de jogos, que são empresas que divulgam, lançam os jogos aqui, muitas vezes trabalham num formato onde os jogadores compram, estão pagando, estão consumindo aqui, e a remessa da receita é feita, às vezes, diretamente para fora do país e com impostos que algumas vezes são mascarados também, tem algum tipo de redução ou de isenção ali. Então eu acho que se a gente conseguir fomentar através de benefícios, incentivos fiscais e políticas públicas para que os desenvolvedores fiquem no Brasil e produzam para o Brasil, isso seria um avanço muito grande, porque a maior parte dessa receita é da venda dentro dos próprios jogos. Então existe um jogo, as pessoas que jogam compram roupas diferentes ou compram estilos de armas diferentes e todos os meses são lançadas novas armas, novas atualizações, você tem que continuar comprando. Então eu acho que nessa cauda longa, se a gente quisesse ver um impacto real, teria que olhar mais para o desenvolvimento de jogos. Olá, eu sou o Carlos Tramontina. Gostaram do corte? Então se inscrevam no canal, curtam, compartilhem, falem com os amigos. E se quiserem ver o episódio inteiro, é só ir lá no Flow News. Vocês vão encontrar tudo o que estão buscando. Um abraço.